Sim. Okay. Não é muito boa. Ok, a gente está na véspera de Shavuot e queria hoje explicar um assunto, uma pergunta que acho que foi o Yosef Shai que perguntou outro dia, e elaborar nela de várias formas diferentes sobre essa pergunta. E a pergunta é, quando Hashem ele deu a Torá, o povo subiu lá e eles escutaram de Deus os primeiros 2 mandamentos, na verdade, diretamente de Hashem. Como assim? Moshe subiu, Deus falou com o povo, o primeiro, eu sou Hashem, teu Deus que tirou do Egito. A energia foi tão forte que eles apagaram, morreram. Hashem ressuscitou eles uma segunda vez, uma primeira vez, e aí ele falou o segundo mandamento, não tem outros deuses perante mim. Caput. De novo. Deus ressuscitou, e aí... Vamos falar mais baixo. Vamos falar mais baixo. Deixa Moshe falar com a gente, que esse negócio não está funcionando. E aí, as outras 8, eles ouviram através de Moshe Rabbeinu. Então, Moshe Rabbeinu, quando ele desce, 40 dias depois, ele vê o povo fazendo o bezerro de ouro, etc. Ele quebra, mas ele desce com o quê? Com as tábuas da lei. Não desce segurando uma Torá, que a gente conhece. Ele desce com as tábuas da lei. Foi isso que ele recebeu em Shavuot, em termos físicos. Deus também transmitiu para ele oralmente muitas outras coisas da Torá e etc. Que ele ficou lá 40 dias fazendo o download do cloud para ele mesmo, tá certo? Ele fez lá o demora, na época era um pouco mais devagar, era o Windows 0.0, ainda não tinha o processamento, demorou 40 dias. Tá bom, para aquela época não tá mal. A Torá é grande, né? Afinal, então, 40 dias para ele conseguir absorver a Torá. Mas o que ele trouxe consigo foi os 10 mandamentos. E a pergunta foi, que o Yosef Shai fez, por que Hashem já não deu tudo escrito, tudo dito, tudo explicado? Porque se a gente for ver a metodologia que Hashem ele usou para dar a Torá, sempre foi uma semente, e dessa semente você faz uma árvore. De cada árvore, uma nova semente. De cada semente, mais árvores. Ou seja, Torá escrita, depois a Torá oral, que elabora nela, que explica. Dentro da Torá oral, você tem a Mishnah, que é curtinha, depois você tem o Talmud. E assim vai, cada vez crescendo mais, e, de certa forma, dando margem para mais diferenças, e mais discussões, e mais linhas diferentes dentro do mesmo judaísmo, dentro das mesmas regras. E para que, então, por que Deus deu margem e fez, aparentemente, esse erro de cálculo, Deus nos livre, porque ele fez de tal forma de que você tem um judeu que reza de uma forma, um judeu que reza de outra. E um fala, não, a minha forma está certa, e a outra está certa, e a minha está certa. E se a gente está falando dentro das linhas que seguem a lei judaica, seguem a metodologia que Hashem nos deu, ambas estão certas. Peraí, mas qual das duas está mais certa? Tá certo? Tá certa, a tua tá certa, mas entre nós, a minha é um pouco mais certa, né? Certo? Então, por que Deus? E a gente vê isso, não é uma discussão entre eu e você, é a discussão entre os sábios da Mishnah, entre os sábios, não eram pessoas que estavam interessados em querer propagar sua opinião particular, pessoal, da maneira que ele é. Os sábios estavam interessados na causa, interessados em entender o que Hashem quer da gente. Então, por que Hashem fez dessa forma essa metodologia? Que é, entre aspas, culpa dele de não ter dado tudo escrito. Se ele desse tudo, olha, o tefilin é assim, o tzitzit é assado, tal cor, tal tamanho, tal hora tem que rezar. Pronto, acabou. A gente já tem o judaísmo pronto, sem discussões. Então, eu queria abordar isso de algumas formas diferentes. Então, a resposta cômica é que se Deus desse tudo escrito, ninguém ia conseguir levantar a Torá. Já está pesado do jeito que está. Imagina se tivesse lá todo o Talmud, toda a Mishnah, toda a Halachá, não ia conseguir levantar. Então, uma vez eu estava aqui em Shavuot, e o Rabino Davi Weitman, ele vai vir esse ano também, à 00:15, mais ou menos, então se preparem. Mas ele veio aquele ano, foi um pouco mais tarde, e aí ele estava explicando, um dos assuntos que ele tocou foi disso da Torá oral, Torá escrita, e eu falei de brincadeira, né, para acordar a turma, ele perguntou, por que Deus não deu tudo? Eu falei essa piadinha, né, e ele, com a sua astúcia, inteligência, ele falou, nós não levantamos a Torá, é a Torá que nos carrega. Olha a sabedoria. Então, essa não é uma boa resposta. A gente sabe que o povo, justa essa paraxá da semana, a gente está lendo que os levímes tinham que carregar as
partes do Mishkan, do templo móvel, um deles tinham que carregar a parte que continha lá as tábuas da lei. Então, é conhecido de que, na verdade, eles só tocavam, e a arca levava eles praticamente. Tanto é que tem uma passagem lá em Yoshua, a gente estudou, que a arca levantou o voo e atravessou o Rio Jordão, e levou os Kohanim com eles, o helicóptero da época. Então, a Torá nos leva, simbolicamente falando, a gente não segura a Torá que nos segura, né? Mas, qual é a ideia? Então, tem as respostas práticas e importantes. Depois vou passar para a resposta mais filosófica. Mas a resposta prática é a seguinte, tem algumas, vou falar uma delas. Primeiro, se Deus desse tudo por escrito, ninguém saberia nada. Quais são as chances de uma criança hoje estudar e decorar a tabela periódica? Quais são as chances dele decorar a tabuada? Dele saber, quem lembra daqueles livros? Barça, conhecer, enciclopédias. Está extinto hoje. Não só extinto da biblioteca, está extinto do conhecimento humano. Antigamente você falava, esse cara é uma enciclopédia. Hoje, são raros. Mesmo o mais gênio, ele não se dá o trabalho de decorar, porque está tudo lá. Ainda com a inteligência artificial, vamos ser mais ignorantes ainda. Essa é a tendência. A não ser que a pessoa se esforce demais. Por quê? Não tem nada que te force a você estudar. Está tudo escrito. A informação está lá. Eu não preciso estudar. Eu acho que tem uma frase do Einstein que ele dizia, já que vai ter uma era onde a informação vai ser abundante e vão ser todos idiotas. Bom, perto de Einstein somos todos, né? Ignorantes. Mas a ideia é que se está no papel, para que precisa estar na cabeça? Então, a Hashem, ele falou, bom, como eu vou garantir que esse livro, ele vai 3.336 anos depois, ainda vai ser estudado? Como eu vou garantir? Se eu der um livro por escrito, amanhã ele vai ficar na biblioteca, depois de amanhã ele vai para o museu e ninguém vai mais estudar, talvez grandes sábios, estudiosos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma Torá aonde grande parte da sua explicação vai depender da tradição oral, e assim, um pai vai ser obrigado a ensinar para o seu filho. O professor vai ser obrigado a ensinar pelo aluno. E assim eu vou passar a responsabilidade de geração em geração. E assim foi por muitas gerações. Era proibido escrever a Torá, que é chamada Torá oral. Oral significa que você não pode escrever. E assim, de fato, Deus garantiu, e já respondendo uma pergunta, que alguns falam, quem disse que a Torá que nós temos hoje é a Torá original que Deus nos deu? A Torá escrita, a gente tem uma resposta fácil. Pode ir em qualquer canto do mundo, apesar da gente estar distante por milênios de anos, a gente tem a mesma Torá, idêntica. Mais de 300 mil letras, em todo o canto é a mesma Torá. Mas quem te garante que a Torá oral é a mesma? Foi uma pergunta que acho que o Marcos tinha feito há um tempo atrás também. Quem te garante que é a mesma Torá? Quem te garante que a Guimará que eu tenho é a mesma que eles falaram lá atrás? Afinal, na própria Guimará você tem opiniões diferentes. Na própria Mishnah você tem opiniões diferentes. Então, talvez o judaísmo que nós praticamos hoje, alguém pode perguntar, não é o que Deus deu lá para Moshe. Certo? Então, Deus também garantiu para que a informação pudesse ser guardada, que a informação pudesse ser preservada. Como que ele fez isso? Então, ele deu, na verdade, um livro codificado. E ele deu, em paralelo, oralmente, como decodificar esse livro. A decodificação sempre vai ter que se encaixar no código original. É um casamento. A Torá oral, na verdade, é chamada a mulher, a noiva. A Torá escrita é chamada noivo. Tem que se encaixar. Eu sei, alguns casamentos nem sempre se encaixam como gostaria, mas tem que se encaixar. São duas metades, originalmente, de uma só pessoa. Então, a Torá oral e a Torá escrita, se você tem aqui esse código, tá certo? E aqui você tem como interpretar o código, se você vê que está fugindo muito, você não vai mais conseguir achar o nexo. Então, Deus deu a metodologia, e conforme você vai estudando essa metodologia, você precisa sempre conseguir voltar para o original e ver se está batendo. Não é interpretativa. É interpretativa dentro de certos parâmetros, e parâmetros muito precisos. Vou dar um exemplo. Muitos anos depois que a Torá foi dada, os sábios, depois de muita discussão, decidiram instituir uma nova festa, Purim.
instituíram uma nova mitzvah, entre aspas, a leitura da Megillah. Não é uma lei bíblica, aconteceu muitos anos depois. Aconteceu depois que o primeiro templo já tinha sido destruído. A Esther precisou convencer os sábios que o livro dela era autêntico, era importante. Até que eles se convenceram e anexaram ele aos livros dos profetas, às escrituras. Bom, ok. Será que é preciso cumprir o Puri mesmo? Não. Se você me dissesse que é uma lei para preservar as leis da Torá, olha, não toca no dinheiro para não chegar a escrever, comprar no Shabat. Eu entendo, está querendo preservar a lei da Torá. Mas inventar uma nova festa? Bom, vou eu inventar uma nova festa. Meu aniversário agora vai ser uma festa judaica. Eu vou ganhar mais presente? Quem é que estabelece isso? Então, o Talmud, por exemplo, se dá o trabalho de mostrar para você que a Torá já previa o Purim. A Gemara pergunta, da onde eu encontro Esther na Torá? Espera, Esther não estava na Torá. Mas o Talmud se dá o trabalho e mostra, olha, tem um versículo que faz alusão a Esther. E se você olhar o versículo, não vou entrar agora no mérito, você vai ver que justamente tem tudo a ver com Esther. Haman, pergunta a Torá, pergunta a Gemara, da onde eu vejo Haman na Torá? A Gemara se dá o trabalho e fala, ó, já estava aqui escrito. Você não enxergava, mas a Torá já tinha previsto. Só para dar um exemplo, para vocês entenderem como que não é uma invenção, a Torá fala Haman, a Torá não fala a palavra Haman, mas sem, a Torá não tem pontinhos, tem a letra, as letras, não as, tem as consoantes, não as vogais do Haman. Então, onde está escrito isso? Lá em Bereshit, quando Deus ele questiona Adão, será que você comeu daquele fruto que eu falei que não pode comer? Hamin é Rei Mem Nun, Haman. Bom, você encontrou as mesmas letras, está querendo encaixar, forçar a barra. Mas olha que interessante, quem era Haman? Haman era o homem que pela sua com aquela vontade que te domina, como chama a pessoa, está querendo mais do que... Não, a sua vontade que consumia ele, ele nunca se contentava. Sede de poder, a sua... Faltou a palavra. Vaidade, não, mais que vaidade. Ganância. Obrigado. A sua ganância, ele acabou sendo consumido por ela. Ele era o vice-rei, ele tinha todo o dinheiro, todo o poder, tudo que ele quis. O rei deu para ele, mas ele não aguentava porque tinha aquele Mordecai que não se ajoelhava para ele. Ele tinha quase tudo, mas aquele pouquinho que faltava destruía ele. Não vale nada, ele fala para a esposa, não me vale, de nada me vale tudo que eu tenho, enquanto aquele judeu não se ajoelha para mim. Adam Arishon tinha todas as frutas do mundo, mas aquela frutinha lá não me deixa dormir à noite. Aquela frutinha lá. Então, da onde surgiu Haman? Haman surgiu do ser humano lá atrás, que ele não se contenta, que ele precisa mais de alguma coisa. Enquanto ele não tiver aquilo, então é exatamente, não só as letras que se combinam, mas o conteúdo combina perfeitamente. Ou seja, dessa forma, Hashem garantiu de que não iam haver novas invenções na Torá. Você quer inventar? Você precisa mostrar, você precisa provar. Você precisa provar que está lá na Torá. Você não tem como inventar. Você não tem como inovar uma coisa, a não ser que você comprove dentro do código original que está lá. Se você comprovar, tá bom. E dentro do código original, alguma coisa recente aconteceu, não? De mudança? Mais recente do que a... Então, pergunta muito boa. Se tem alguma mudança, não uma atualização. Atualização mais recente. Hanukkah também foi um pouco depois. Hanukkah foi depois um pouco, mas eu vou te dizer, tem mais em termos. Não como uma nova lei, mas como novos ensinamentos ou deduções. Então, para os sábios estabeleceram 7 novas mitzvot. Novas, entre aspas. Claro que Deus já previa, mas são 7. Dessas 7 não vai passar. São 613 da Torá, mais 7 dos sábios. O conhecimento, o acesso à Torá, à divindade, para você poder inovar, entre aspas, essas 7 mitzvot, não vamos ter mais. Não temos mais gente no gabarito desse. Porém, nós temos, por exemplo, às vezes você consegue falar, uau, justo essa semana aconteceu tal coisa. A gente consegue ver que na Paraxá, justo, calhava. Então, isso é um ensinamento. Você consegue adaptar os ensinamentos da Torá para a realidade, isso é importante. Ou questões legislativas. Como que eu vou fazer um elevador que pode ser usado no Shabat? Então, vou usar todos os critérios da lei judaica e aplicar a determinada situação e saber, olha, eu preciso ter esse conhecimento e eu deduzi que eletricidade
de tal forma e tal forma, vai ser permitido sob determinadas condições. Então, não estou criando algo novo, mas é uma nova situação, um novo cenário, que eu precisei usar o conhecimento da Torá para aplicar em novas situações. Como sabemos que Hashem está de acordo com esse sábio? Boa, Esse sábio boa, de onde perfeito. aparece? Então, como a gente sabe que Hashem está de acordo com esses sábios? Perfeito. Então, aí entra a metodologia que Hashem nos deu. Se ele fala para você a metodologia, ou como chama, a fórmula matemática, fala uma lá de Pitágoras, como que é? Vai. Você sabe, você vai saber. Você vai saber, Pitágoras, lembra? Das poucas que eu lembro. Ao quadrado igual. E igual a MC ao quadrado. Essa é do Einstein. Tá bom. Independente do número que você vai colocar, você pode ter infinitos números e variáveis que você vai colocar lá, mas você vai sempre seguir aquela mesma fórmula matemática. Então, você vai ter resultados de números diferentes, mas a fórmula é sempre a mesma. Se você está seguindo a fórmula, você está dentro. Mas eu digo assim, será que Hashem escreveu entre linhas e eles souberam interpretar? Então, não é que ele escreveu entre linhas, ele deu a metodologia de como ler essas entrelinhas. Porque o problema surge quando eu, Abraham, falo, bom, deixa eu ler aqui na Torá, ver o que eu acho. O que eu acho vai ficar, você vai criar uma nova religião, como vários. Ela surge, aparece e desaparece. O que continua é aquilo que está dentro da matemática divina. E ele deixou muito claro. Para entender isso, é o Talmud. E aí, com o tempo, a gente vai criando essa compreensão, metodologia e técnica. A palavra é técnica, de como interpretar a Torá, de como fazer deduções da Torá. E os maiores dedutores, digamos assim, são os grandes rabinos da geração. Não sei se eu ouviu falar, alguns anos atrás faleceu Rav Ovadia Yosef, chefe Sfaradi, um dos maiores gênios da história, que ele conseguia ter, para você adquirir essa metodologia, você precisa conhecer todo o Talmud de Cor, todo o Talmud da Babilônia, Talmud de Jerusalém, 10 mil livros, pelo menos, você ser mestre nesses 10 mil livros, para você chegar no gabarito de você poder falar uma decisão alárrica que tem um impacto nacional e até um impacto definitivo. Então, quanto mais você conhece, tem coisas, você pergunta, Rabino, pode ou não pode? O que eu vou fazer? Vou abrir o livro, está lá, é escrito. A pergunta é o que não está escrito no livro. Quando surge a eletricidade, quando surgem novas situações. Por exemplo, 2 anos atrás, eu dei um shiur na noite de Shavuot sobre provar o judaísmo pelo DNA chamado mitocôndria, que ele passa apenas de mãe em mãe, em mãe, em mãe. Então, se eu puder usar o DNA, eu posso comprovar que alguém é judeu, sem mais nada. Será que eu posso usar isso? Então, eu provei, eu não. Trouxe um rabino que ele fez todo um estudo complexo, baseado no Talmud, só para dar uma ideia para vocês. Ele falou, pera, quais são as chances do DNA estar errado? Cientificamente falando. 0. Aí ele trouxe para você comprovar que alguém é descendente do outro, se você tiver a chance, se você garante 1 em 100, quer dizer, você tem 100 vezes 1, quer dizer, eu tenho chance de 100 contra 1, o 100 ganha, não lembro qual era o número exato. Se você está numa cidade, aí as pessoas se confundiram, você não sabe quem é filho de quem, e etc. Se você tem 100 contra 1, estou supondo o número, não lembro exatamente, você ganha. Você falou, aqui não é 100 contra 1, aqui é 1 milhão vezes 0, contra 0. E ele comprovou isso, e ele sozinho, ele falou, assim, eu acho que ele teria gabarito sozinho para chegar nisso, mas é uma decisão que vai impactar todas as futuras gerações. Hoje você tem inseminação artificial, você tem barriga de aluguel, você tem pessoas que não sabem quem são os pais, adoção e etc. Bom, faz ele um teste, submete ele a um teste genético, se diz que é judeu. Vou saber que é judeu, acabou, resolveu. Não preciso de mais nada. Posso? E aí ele submeteu isso ao rabinato-chefe de Israel. Submeteu os maiores rabinos do mundo, se corresponderam. Ele já está há anos nessa tese para poder comprovar. Hoje ele chegou nisso, e ele afirma que isso... Ele não está com coragem de dizer só isso é suficiente, mas se alguém já tem alguma outra base, olha, me disseram, alguma outra... Isso já é um peso, um passo muito grande, alarricamente falando. Quem pode chegar numa coisa dessas? Não sou eu. A genética funciona. Não é bem assim. Eu preciso ter todo o conhecimento profundo da Alahá, da lei, da Torá, da Mishnah, do Talmud, da Alahá, para poder chegar numa conclusão como essa. E aqui a gente entra em mais um ponto, por que Deus deu dessa forma. Ele garantiu que o conteúdo fosse passado, porque se tivesse escrito ia para o museu. Então ele garantiu isso. E não só isso, ele garantiu com a sabedoria infinita de Hashem
que dessa forma ele consegue prever todas as situações possíveis. Como que Hashem fala, olha, você está para escrever o livro que ele vai ser para todas as gerações. Chega uma hora que ele fica obsoleto. Outro dia eu estava contando meus filhos uma piada, falei, vocês não vão nem entender a piada. Falei, por quê? Quando eu era pequeno, meu pai me contava que tinha um chinesinho no aeroporto, ele estava com o relógio dele, e ele falava, oi, aí na China, como tá? E ele via lá outra pessoa. O cara passou, falou, que loucura é essa? Ele fala pelo relógio, que hoje pra gente, né? Fala pelo relógio, o cara ficou olhando, China, Japão, Israel, o cara começa a falar, eu quero comprar esse negócio, dinheiro para mim não falta. E aquele cara lá estava no aeroporto, o chinês lá com 2 malas pesadas, levando, ele chega, você quer me vender esse negócio? Isso aqui é uma relíquia, não tem como te vender. Ele fala, bom, 10, 15, 20, 30 mil dólares, tá bom, tá aqui, tomou o dinheiro, passa o relógio para ele, poxa, que legal, me ensina como funciona. Ele falou, só um minuto, entrega para ele as 2 malas, isso aqui são as baterias. Meus filhos não entenderam a piada, não conseguiram entender. Ficou obsoleta, não tem nem como você explicar a piada. A bateria, mas por que tem bateria? Não tem bateria dentro? Não estava entendendo. Vocês são velhos, não entendem melhor que eu, tá certo? Então, como que a Torá não vai ficar obsoleta? Como que eu vou garantir? Então, é só dessa forma que eu tenho um livro escrito com todas as fórmulas, a tradição oral, que ela vai se desenvolvendo baseado nessas fórmulas, e você com essas fórmulas, conforme, usando o exemplo da matemática, os números novos vão aparecendo, você vai novamente jogando eles na fórmula e chegando aos resultados que você realmente já tinha previsto originalmente. Então, essa forma da Hashem ter dado escrito e oral, ele garantiu, e realmente a gente vê isso, que os sábios da atualidade, por mais distante que a gente esteja em anos da Torá original, a gente consegue chegar e ter certeza que essa é a vontade de Hashem. Eu hoje posso definir, falar, esse elevador que está aqui, Hashem está contente que eu posso propiciar para uma pessoa que não consegue subir escada, que ele vem na sinagoga e está 100% caché. Aí a margem de discussão fica aberta, está sempre... A margem de discussão é sempre dentro de uma margem, você falou bem, é sempre dentro de um contexto, sempre dentro de certas linhas, aonde delas eu não passo. Quem levantou a mão aqui? Mordecai. Deixa eu só ligar aqui para você falar. Baruch Hashem. Bom, e o que isso tem a ver com a gente? Eu não sou o grande rabino, não vou chegar a nenhuma decisão halárrica, mas uma coisa que eu sempre falo que é interessante, importante a gente entender. Como você prova que a Torá é verdade? Como você prova que a Torá é de Deus? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Se você sentar para estudar o Talmud, você lembra que já estudou, já tiveram oportunidade, você começa a ver como a coisa funciona, você não precisa provas que a Torá é verdade. Você vê como a matemática é complexa, profunda e precisa. Você não precisa, concorda, Yoshai? Você já estudou Guimarães? Não é uma matemática perfeita? Não é uma discussão de altíssimo nível? Concorda ou não? Não foi alguém que chegou e inventou uma metodologia. Você começa a estudar, você começa a aprofundar. Eu não preciso de provas teóricas, provas filosóficas, que a Torá é de Deus. Você simplesmente, aquilo que eu estou dizendo, você não precisa me acreditar. Pega o Talmud, começa a ler, e você vai ver como realmente cada detalhe, cada fiozinho, cada milímetro do judaísmo prático, ele está embasado em montanhas e montanhas de provas, de construção, lógica, construção, baseado nessa metodologia divina que Hashem nos deu. Então, eu só desafio vocês, aquele que quiser realmente se conectar com a Torá e entender o que é a Torá, tem que quebrar a cabeça e se desafiar para ir um passo a fundo. E estudar o Talmud, estudar a Mishnah, e ver como realmente essa matemática é uma coisa perfeito. Fala. Como Einstein, que ele fez a teoria da relatividade naquela época e diziam que estava louco. Claro. E agora grandes matemáticos Claro. e computadores falaram Sim, que é verdade. Sim. Estão bem? Mesmo para a escrita, a história de Balak, Sim. se falar assim, foi Moshe que escreveu, não foi Hashem. Porque estava só eles lá. Como Moshe ia saber que o cara que estava do outro lado... Mas alguém pode contestar e dizer, bom, Moshe inventou. Alguém, Haz Shalom, poderia dizer, bom, Moshe inventou. Mas conforme se você ler só a Bíblia, você pode talvez dizer, bom, talvez não é de Deus, talvez alguém escreveu. Mas conforme você vai estudando e vendo o que está lá em cada letra, você fala, uau, não é possível que alguém já previa tudo isso, não é possível. Não é possível. Você começa a ver não só aquilo que o pessoal faz, a contagem das letras e os códigos da Torá, que também é uma maravilha, mas é muito além disso, muito além disso. Deixa eu agora passar para um conceito um pouco mais profundo. Quando a gente fala que Deus nos deu a Torá, a gente está agradecendo e celebrando agora que Deus nos deu a Torá.
parte ou grande parte da informação, do conteúdo da Torá, já era conhecido antes da Torá ter sido dada. Já havia por tradição de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov passou para Yehudá, tinha uma yeshiva no Egito, e depois a tribo de Levi se manteve estudando a Torá todos esses anos. E depois eles foram para receber o quê? Já tinham a Torá. Você vai me contar o que eu já sei? Não, o que mudou naquele momento? Então, primeira mudança. Deus entregou para a gente a chave para o ser humano que estudar a Torá, conhecer a Torá, respeitar a Torá, poder ter a chave na mão do poder de decisão de como estabelecer as leis. Número 1. Deus passou para nós como uma herança que faz parte intrínseca de cada um de nós, a Torá, não é apenas uma informação. Vocês sabem que esse buraquinho que a gente tem aqui no lábio, porque ele existe? Que antes, enquanto a gente estava na barriga da mãe, vem um anjo e ensinou para a gente toda a Torá. Antes de você nascer, ele dá um peteleco e você esquece. Meu filho, esses dias me perguntou se é para esquecer, porque ensinou. Gastou dinheiro à toa, lá, pagou escola, não sei o que, para esquecer. Expliquei para ele, quando você relembra uma informação, é muito mais fácil do que você estudar pela primeira vez. O fato que a gente estudou lá faz com que quando a gente vai estudar a Torá, e aquilo, pau, isso aqui faz sentido. Por que faz sentido? Porque, na verdade, lá atrás, no teu subconsciente, você já estudou. Isso faz sentido para você. A alma já está conectada com a Torá. Quando o Yodi estuda a Torá, ele está relembrando aquilo que ele já é. Ele está olhando no espelho da sua alma. Isso é a Torá para a gente. Fala. Posso fazer uma pergunta? Quando você começou a falar, você falou que Hashem entregou a Torá para os seres humanos. Sim. Quer dizer, não foi para o povo judeu, foi para todos. Então, boa. A Torá escrita, curiosamente, ela é universal. Não é que Deus deu para todo mundo, mas o conhecimento dela é universal. Querendo ou não, todos têm acesso à Bíblia, certo? Sim. Ele deu para o povo judeu especificamente as leis que são exclusivas nossas. As 7 leis de Noah são para todos. Mas o conhecimento da Torá, ele não limitou ao povo judeu. Tanto é que você tem a Bíblia, é o livro mais vendido no mundo. Sim. Agora, curiosamente, com todo o acesso que hoje a gente tem para qualquer conhecimento, o estudo do Talmud ainda continua exclusivo nas mãos daqueles que estão sentados nas yeshivot. Por mais que você vai conhecer o YouTube, vai estudar Guimará, você não tem, pelo menos a grande maioria, você não tem lá pessoas que não são estudiosos do Talmud, autênticos judeus que estão lá estudando. Você não vai encontrar no YouTube alguém, pelo menos um grupo de pessoas que estudam o Talmud. Por quê? Que dessa forma, aí tem mais uma explicação, Deus garantiu, tá? O seguinte, quando o fulaninho, ele falece, que ele deixou uma fortuna de 7 bilhões de dólares, aí de repente surge um monte de sobrinho, neto, parente, com DNA, sem DNA, pô, ele é meu tio, não, ele é meu amigo, ele é meu vizinho, tá certo? E de todos eles que estão brigando na justiça para pegar o dinheiro, tem um que fala, olha, deixa comigo. Ele vai até o banco, coloca a senha, faz a verificação em 2 passos e tira a grana. De quem você, não é garantido, mas de quem você acha que é o dinheiro? Do cara que tem a senha. Deus, ele deu a Torá para todo mundo. Quem é que tem a senha da interpretação da Torá? Está na mão de quem? Está na mão nossa. Hoje, apesar de todo o acesso, continua em nossa mão a Torá oral, a Guimará, a Mishnah, a Halachá. Então, de quem será que é a Torá? Mas qualquer pessoa pode se inscrever numa yeshiva e estudar, não pode? Pode? Me fala quantas tem. Pode? Não. Eu não falei que não pode. Me pessoal, fala quantas tem. É que o pessoal não quer. Eu não sei. Estou te dizendo um fato. Eu não conheço. Mesmo os coreanos que pegaram lá o Talmud, pegaram as histórias do Talmud, não pegaram a metodologia do Talmud. A pessoa, qualquer ser humano poderia, teoricamente, ser capaz de assistir no YouTube, e aprende hebraico, aprende aramaico, mas você não encontra isso. Você não encontra isso. Não é impossível. É uma coisa acessível. E com todo acesso, você não encontra isso. Por quê? Porque isso continua nas nossas mãos. Deus garantiu de tal forma que esta chave ficasse unicamente nas nossas mãos. Se ele desse tudo por escrito, todo mundo poderia dizer, a fortuna é minha, a Torá é minha. Rabino, Oi. deixa eu fiz uma live sábado à noite com o Moreno. A sabedoria divina é infinita. Então, se você entendeu mais ou entendeu menos, tanto o maior sábio e o menor sábio não estão muito longe. Porque se a gente fala do infinito, você deu 10 passos, deu 1000 passos.
Os dois estão no infinito. A diferença é que cada letra da Torá te conecta ao infinito, igualmente. O conhecimento que você vai conseguir absorver, um mais, outro menos. Mas o estudo e o acesso da Torá, que a gente fala que Hashem nos deu a Torá, não é apenas o conhecimento da Torá. Você está agora sentado no shiur, mesmo que você não entendeu quase nada, a tua alma está estudando. Você já entendeu. Você está apenas se relembrando. Tem uma vez o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele estava num casamento. Existe um costume entre as várias linhas racídicas, você contrata um stand-up comedy, normalmente em Yiddish, para contar piadas, tem a mitzvah de se alegrar os noivos. Então, imagina, você tem que contar piadas com um grande mestre lá, rabino, presente. Piada, normalmente, você já tem que apelar, né? Já tem que jogar um pouquinho mais para baixo, tá certo? O que você vai fazer? Rir de alguém, alguma coisa você vai fazer. Então, ele, muito sábio, ele falou, Rebbe, imagina, na frente dos noivos, ele vira aí, desafia o Rebbe. O que ele falou? Fala, Rebbe, qual a diferença entre eu e você? Imagina, um cara que contava piadas para o Rebbe. Tá bom. Fala, qual a diferença entre eu e você? O que eu sei, você também sabe. O que você não sabe, eu também não sei. Tem coisas que você sabe e eu não sei. Mas perto do que tem para saber, estamos iguais, muito distantes. Posso repetir? Vamos lá. Vamos lá. Tá certo. O que eu sei, você sabe. O que você não sabe, eu também não sei. Estamos perto. Tem algumas coisas que você sabe e eu não sei. Mas perto do que existe para saber, estamos longe, quase igual. Certo? A distância é infinita. Só que o efeito que ele teve não foi que todo mundo riu, foi que o Alter Rebbe começou a chorar. Ele falou, uau, quão distante estamos com tudo que a gente faz, com tudo que a gente estuda, quanto mais ainda temos para alcançar, estamos falando do infinito. Ele chorou por essa, digamos assim, vontade de querer se conectar, de quão distante a gente está de Hashem, quão mais próximo a gente poderia estar. Mas o outro lado da moeda é verdade, o tefilim que o Alter Rebbe colocou e o meu tefilim não é muito diferente. Por isso eu estou te dizendo, se você lê o Rambam, você está conectado com Deus igual o maior sábio de Israel. Tudo bem, ele vai ter uma autoridade para chegar numa conclusão alárrica. Pelo contrário, você que não sabe, não tem a base, vai lá e está quebrando tua cabeça, tem um valor muito especial do que para aquele que aquilo virou um hobby. Para aquele cara que é legal estudar, é gostoso estudar, beleza. Você gosta de futebol, tá certo? Uma outra história. Chegou alguém para um rabino e falou para ele, rabino, ele era um cara, não era exatamente estudioso, mais ou menos o contrário disso. Ele ia nas festas aí da vida, não curtia muito a religião. Ele vira e fala, Rebbe, qual a diferença entre eu e você? Você faz o que você gosta, e eu faço o que eu gosto. Tá certo? Você gosta de estudar, você gosta de ficar aí rezando, você faz o que você gosta e eu faço o que eu gosto. Ele falou, é verdade. Mas para eu gostar, o Rebbe disse, para eu gostar de tudo aquilo que eu gosto, eu precisei abrir mão de tudo que você gosta. E aí tá. Gostar de jogar futebol é fácil. Para gostar de estudar, às vezes vai precisar abrir mão do futebol. Aí é um pouco mais difícil. Então existe uma pequena diferença. Então, para aquele lá que gosta do futebol e ele vai lá e senta para estudar, versus outro que já gosta de estudar, então, pelo contrário, o valor é muito maior. Então, a gente não conta tanto o quanto a pessoa conhece, o quanto a pessoa sabe. O quanto eu sei, na verdade, é um presente de Deus. Deus me deu uma cabeça boa, Deus me deu oportunidade na vida de poder estudar, eu não fiz mais que a minha obrigação. Já o cara que depois de velho está aqui sentado para tentar aprender alguma coisa, quebrando a cabeça, e não lembra, esquece, etc. O valor disso é incomparável. Porque quando você toca no pezinho de alguém, ou você toca no nariz ou na cabeça de alguém, você está tocando na pessoa. Você está estudando uma letra da Torá, você está tocando em Hashem. E é isso, eu acho que muito importante da gente entender que Shavuot a gente recebeu a Torá como uma herança. Quem que fez o bisneto para ganhar aqueles 7 bilhões de dólares? Nasceu. Não precisamos fazer nada por isso. A Torá é nossa, ela é intrínseca nossa. Então, se você sabe mais, sim, está escrito, quanto mais você se esforçar, mais você vai entender, mais quebrar a cabeça, Hashem vai te abrindo os caminhos. Mas independente de quanto você entendeu, a cada instante que você estuda a Torá, você está se conectando com a sabedoria infinita de Hashem e você está se envolvendo com Hashem de uma maneira que não existe mais nada no mundo que você pode se envolver tanto. E esse é o presente que a gente recebeu. Resumindo, a gente tem um presente onde Hashem deu para a gente. Eu não consegui chegar na explicação filosófica, tem mais 3 minutos? Tem? 3 minutos.
a explicação filosófica, por que Hashem deu dessa metodologia, onde ele dá primeiro um pouco, e desse pouco vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Explicação filosófica é muito bonita e profunda. Quando eu chego numa aula, eu começo a falar, pá, 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 o pessoal adormece, tá certo? O que eu preciso fazer? Então, uma das regras de public speaking, falar em público, você tem que ser como um avião. Tem que falar, pessoal, estamos indo ao destino tal. Você levanta voo, voa e pousa. Pessoal, hoje vamos falar sobre a Parashá, sobre a lei de Tzedakah. Fala sobre a Tzedakah, fala para eles que você falou sobre a Tzedakah, qual é o ensinamento, sai do lugar e cala a boca. Não continua falando, senão você vai confundir todo mundo. O que eu preciso fazer? Quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou escrever um livro, eu preciso dar um título. Por que eu dou um título? Para facilitar a pessoa, onde ele abrir qualquer página, fazer, bom, esse livro vai falar ou está falando sobre aquele assunto. Eu dou para ele uma diretriz. Agora, o título ele tem dois lados. Por um lado, eu não consigo destrinchar toda a informação. Eu não sei o que o livro fala só de ver o título. Eu posso ter uma ideia, uma noção, certo? Mas eu não tenho como saber os detalhes. Por outro lado, no título está tudo. Então, como eu garanto que eu possa passar uma informação para você e não seja água com açúcar? Como eu posso garantir que eu vou te dar uma informação autêntica e verdadeira sem te confundir? Então, se eu começar falando toda a Torá oral, olha, Deus começa, Bereshit bara Elohim, no início Deus criou, e começa a falar 100 mil explicações sobre o que no início Deus criou. Deus criou o quê? Deus criou o quê? Você me deu uma aula, 100 mil horas de explicação sobre Deus criou. Deus criou o quê? A famosa piada que se conta na Yeshiva, mas tem uma passagem no Talmud, um capítulo que chama Um boi que chifrou uma vaca, certo? E aí, o que acontece? Como se aí se encontra do lado da vaca um feto morto. E aí, quanto você tem que pagar para a pessoa? Pela vaca, pelo feto? Como você calcula? É a vaca grávida? Você calcula a vaca por si? Aí o cara começou a estudar. Um boi que chifrou uma vaca. Por quê? Está escrito boi que chifrou uma vaca. Poderia escrever um boi que chifrou o boi. Aí ele começa a explicar e começa a quebrar a cabeça, tarará, tarará, e por horas e horas. Depois ele vê a continuação da Mishnah, que ele chega em várias conclusões filosóficas e profundas. Ele vê que tinha um feto do lado da vaca. Bom, se fosse um boi, não teria o feto do lado. Então, se eu começar com os detalhes, sem saber a continuação, eu vou me perder. A única forma de eu conseguir transmitir tudo, mas permitir que aos poucos a pessoa vai crescendo, é o quê? Dando primeiro, de maneira resumida, um título que ele inclui tudo. No caso, primeiro os 2 mandamentos. Depois, isso eles ouviram diretamente de Deus. Depois, 8 mandamentos mais, que estão destrinchando esses 2 primeiros, mais 8 mandamentos. Depois desses 10 mandamentos, destrincha em toda a Torá escrita, os 5 livros da Torá. Depois destrincha nos 48 livros do Tanar, os profetas, as escrituras. Depois destrincha na Mishnah. Depois no Talmud, depois nos comentaristas, depois vai indo, é a única forma de eu conseguir aprender. E o que eu ganho? Se uma pessoa fala, eu estudei toda a Torá, do Bereshit até o Dvarim, você estudou tudo. De certa forma, você estudou tudo. Está tudo lá. Você não pode dizer que você não estudou toda a Torá. Você já tem tudo. Com os anos, você vai destrinchando mais um pouco de onde você deduz tal coisa, onde você aprende tal coisa, como a gente falou da Esther, do Aman, etc. Mas se você conseguiu, você pode chegar lá em cima e falar, Deus, eu estudei toda a tua Torá. Ah, mas você não estudou todos os detalhes. Ah, não deu tempo, né? Não deu tempo. Se me deixasse mais uns 1000 anos, talvez eu estudava. Ou seja, claro que a gente tem que estudar o quanto mais, mas a ideia é, se você estudou o Rumash, você estudou tudo. Se você estudou os 10 mandamentos, você também estudou tudo. Porque os primeiros 2 incluíam tudo. Então, cada um de nós tem acesso a tudo. Isso que Hashem garantiu. O que menos estudar, tocou em tudo, tocou em Hashem. Se ele começasse pelos detalhes, já destrinchando, você tocou num detalhe. Então, você não sabe toda a Torá, você não tem contato com toda a Torá. E é isso que a gente está falando da herança. No momento que Hashem ele deu para a gente a Torá, ele deu para a gente algo como um todo. Um corpo único. E quando eu toco no dedinho, eu estou tocando na cabeça. Eu estou tocando em Hashem. E essa é a ideia. Então, esse é o presente que ele nos deu. Então, filosoficamente, não é apenas por questões técnicas, para que a Torá possa ser estudada, para que a Torá seja preservada dentro do nosso povo, para que as pessoas possam compreender melhor. E sim, Hashem deu para a gente de forma, da mesma maneira, quando você vai gerar um novo bebê, tem aquela gotinha. E hoje a gente sabe que aquela gota tem todo o DNA, tem tudo que está lá.
lá você está com tudo. Depois você vai destrinchando e vai formando o bebê. Então, Hashem deu um presente que ele foi feito de forma seminal, como um sêmen que a gente fala, como uma semente, que você tem em cada letra da Torá, em cada palavra da Torá, você tem tudo. Então, cada um de nós pode desfrutar do presente. E o quanto falta para você saber, para o mais conhecedor também falta muito para ele saber. Claro, vamos tentar saber o quanto mais. Já que eu estou tocando, vou dar um abraço. Não vou tocar só no dedinho, vou querer dar um abraço completo. Mas nós temos a oportunidade, cada dia, cada momento, cada segundo que a gente tem, se eu ouvir uma palavra de Torá, se eu li uma palavra de Torá, eu estou tendo acesso não ao café com leite, não à água com açúcar, não com a Torá diluída. Eu estou tendo acesso total à presença de Hashem, à essência de Hashem. E esse é o presente que a gente comemora. Tem mais uma pergunta, Ok. Heber. Tem mais uma Só um pergunta. minutinho.